bancões. Então, pela primeira vez, como que o Itaú ganha mais dinheiro? O Itaú, todos os bancões. Com um tempo de tela. Porque aí o cara tá te oferecendo consórcio, seguro de saúde, produto de crédito. Porque o seu dinheiro tá lá, porque a sua conta salário tá lá. O Open Finance te dá a habilidade de você separar o balcão do cofre. Então, quando você vai numa agência, você vai interagir com um balconista e falar, transfere tanto para mim. Aí vamos dizer que ele vai lá no cofre pegar o dinheiro e transferir. O Open Finance te possibilita eu ser o balcão. Você vai direto no cofre. E eu vou no cofre depois fazer. Então a gente separa essas duas coisas. Eu posso interagir com o meu dinheiro para um lugar que não é o Itaú. O Itaú é só o cofre que fica lá. E eu vou, através de iniciação de pagamento, buscar esse dinheiro e levar para onde for necessário. Mas o usuário interage pela minha interface. Olá, eu sou Felipe Albuquerque e sejam bem-vindos ao Runway Podcast. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Começo o nosso episódio agradecendo os apoiadores, marcas, famílias que empreendem, investem, reinvestem, acreditam nas pessoas e acreditam no Brasil, independente das turbulências e das tempestades. Chocolate Jur, Bean to Art, do cacau ao melhor chocolate. Zapala, uma história que veste em sua alma valores tradicionais para o mundo moderno, e Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Também RCE Digital, uma realização aqui com o estúdio, uma vertical do grupo Rodobens, há mais de 70 anos gerando soluções. E da nossa agência Compre Digital. Nosso apoio à instituição Instituto Brasil Solidário, que leva educação há mais de 25 anos, do Oiapoque ao Chuí. Quem quiser conhecer mais sobre o Instituto Brasil Solidário, vai subir um QR Code na tela, vocês podem conhecer e toda a ajuda é bem-vinda. Hoje, nós trazemos aqui para o nosso episódio um convidado que tem uma história bacana, uma trajetória ainda jovem, muito jovem, começou a empreender. E eu vou apresentar primeiro aqui a palavra cumbuca, que tem origem na língua indígena do Brasil e especialmente do tronco do tupi, muito utilizado por povos indígenas para servir alimentos e líquidos. Servir, acho que essa é a palavra com propósito que representa a cumbuca. E aí eu trago um trecho do founder, do co-founder, numa entrevista, eles colocam assim: no processo intenso de discovery, acabei me apaixonando pela causa das diaristas. Havia uma oportunidade enorme de criar um negócio onde diaristas, e não os contratantes, fossem o verdadeiro cliente final. Assim nasceu a Help, em janeiro de 2019. Cofundada por Bruno Curi e Pedro Castilho, junto com o Daniel, e com o apoio de investidores anjos. Anjos aos quais seremos eternamente gratos pela confiança e todo o apoio nos altos e baixos. Acho que isso resume um pouco, né, do espírito dos sócios que hoje conduzem a Cumbuca na versão já 2. E eu tenho aqui no estúdio o Bruno Curi, nosso convidado. Bem-vindo, Curi. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente fica feliz de poder trazer gente com história, né, com trajetória, trajetórias de altos e baixos, como está escrito aqui nesse artigo. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Bruno. O Bruno estudou numa escola tradicional em São Paulo e foi fazer engenharia da computação no INSPER. Mas acabou pausando porque a veia empreendedora falou mais alto. Cofundou a Help, junto com o Daniel, cuidando de operações. Pivotaram para o Comadre, para o Cumbuca B2C. A
onde ele atuou em Customer Experience, Produto e Growth. Como COO da atual fase do Kombucha, B2B, ele lidera a prospecção e divide a liderança comercial com o Daniel. A empresa atingiu a lucratividade meses após essa pivotada. Mas até chegar nessa pivotada, tem muita história para contar. Pô, você tem, nossa senhora. Então, aí que a gente quer escutar você. Maravilha. Vamos lá. Eu vou deixar assim muito aberto, né? Eu tenho alguns pontos para você me responder. Mas vamos começar com a primeira, vai. Esse seu momento de largar a engenharia da computação e empreender, isso deve ter uma raiz. Não sei se você viveu, você tem um berço familiar empreendedor. Se puder, conta um pouco do que foi a sua fase até chegar na engenharia da computação, para a gente entender de onde saiu essa veia empreendedora. Perfeito. A família, de certo modo, é de empreendedores. Meu pai trabalhava na empresa da família, depois abriu a empresa dele, que era uma empresa de treinamentos, chama SBPNL. Uhum. Mas eu, na realidade, dei uma guinada de caminho absurda, assim, que no final da escola ali eu tinha uma banda e a gente... eu ia ser músico para valer, assim. Meus pais sempre apoiaram muito a escolha. E a gente chegou a gravar álbum, tem o Spotify e tudo mais. Era bem uma boy band, assim, tipo, tocava rock indie. Uhum. E a gente tinha uma gravadora, que era o Midas, né, do Rick Bonadil. Mas aí, enfim, cada um foi meio indo para um lado da banda, e aí esse sonho morreu. E eles nunca me forçaram a fazer nada, né, a escolher uma faculdade, mas eu queria fazer alguma coisa um pouco mais prática. Sabia que o INSPER tinha essa pegada, sabia que eles estavam com um curso novo de engenharia. E aí entrei, prestei vestibular, sem muita pretensão. E uma vez que eu passei, eu era muito esforçado, assim, muito mesmo. Mas eu sentia que eu patinava muito até tracionar alguma coisa. Eu via que claramente tinham pessoas que eram menos capazes do que eu, que estudavam menos do que eu e que iam melhor do que eu, né? Eu tive um ensino super construtivista. Eu fiz uma escola que é muito construtivista e sem juízo de mérito ou de valor algum, juízo de valor algum, eu não tinha uma proficiência em provas ou no modelo padrão de instituição, né? Então eu tive muita dificuldade para me encaixar no INSPER e fiz amigos lá. O Daniel eu conheci lá na faculdade. E o Daniel também não... Assim, eu não gostava da faculdade. Eu gostava das pessoas, gostava das coisas práticas, mas era bastante difícil, desafiador para mim. E era muito frustrante eu ver que eu estava dando o máximo, estudando um monte e não tirando valor disso. Aquele sentimento que você está patinando, né? Que você Exatamente. está escorregando na pista. Isso, não tinha tração nenhuma. E o Daniel, por outro motivo, também não gostava muito, mas ele era muito bom. Sempre fez o mínimo de esforço, ia super bem. Mas ele, sim, sempre foi empreendedor de verdade há 1000 anos. Ele, com 13, 14 anos, fez aquele aplicativo do Dígito 9, sabe? Sim, eu vi. Adicionou os 9. Que ele adicionava o 9, né? Automaticamente, sem você precisar alterar na memória um a um. Exatamente. Isso aí foi o funding inicial da UnHelp, né? Então... $20 mil, se eu não me engano, não é isso? Ou 20 mil alguma coisa? Acho que era... por aí. Acho que eram uns $20 mil. Não sei se era 20 ou 50 mil dólares, alguma coisa assim. Alguma coisa Mas assim. foi um dinheiro relevante que ele fez muito criança. E desde então, sempre teve as aventuras dele ali meio solo. Já sabia que queria fazer isso, eu não tinha a menor ideia. Mas uma vez que eu e ele fomos fazer intercâmbio, no que a gente voltou, ele me abordou e falou: tô com uma ideia, você não quer vir no escritório para a gente falar mais sobre? A gente estava de férias do INSPER e o escritório era a salinha da biblioteca lá da faculdade. Sim.
E aí eu não entrei como cofundador, na realidade. A empresa ainda não tinha nenhum MVP, não tinha nenhum produto, mas ele tinha uma cofundadora já que estava nos Estados Unidos com ele estava em Berkeley, ela estava em Stanford. Mas por N razões ela acabou saindo, o Daniel ficou sozinho e eu estava trabalhando de graça já há um bom tempo e bem investido. Sim. Ele levava jeito, assim. Aí me brilhou o olho porque era algo que eu colocava um esforço, mas ganhava o retorno equivalente ao esforço que eu coloquei. Você via com o resultado, né? Aquela Exato. coisa, aquela resposta visível. Exatamente. E eu sempre aprendi bem rápido, né? Tudo menos engenharia. Eu sou engenheiro, tá? De formação, então eu te entendo perfeitamente. Nossa, eu era Mecânica péssimo. dos fluidos, termodinâmica. Nossa, termofluidodinâmica é um terror, meu Deus. E são bases, né? Até o terceiro ano, não sei, na engenharia da É. computação, mas até o terceiro ano. Foi isso, acho que eram 2 ou 3 semestres que era um negócio base, era muito chato. E aí, quando a gente começou a empreender, o Daniel viu que eu levava jeito, que eu gostava e que a gente trabalhava muito bem junto. Ele me fez cofundador da UnHelp quando a gente lançou o produto. E aí, putz, eu já estava meio assim na faculdade, ele também, e ele me levou para passear um dia. Ele falou, vamos fazer uma reunião caminhando? Aí ele falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, mas você é um péssimo engenheiro. Péssimo, você é muito ruim mesmo. Mas você é um ótimo empreendedor. Você não quer... Vamos sair dessa faculdade, vamos entrar 100% nessa investida, porque eu acho que é assim que vai dar certo. A gente fez isso, nem falei para meus pais, né? Só tranquei a faculdade e dei um jeito deles não perceberem ali que os boletos não estavam chegando. Por quanto tempo você conseguiu fazer isso? Por 6 meses. Você conseguiu 6 meses jogar uma bomba de fumaça. Foi, porque o escritório era na faculdade, né? Então eu ia pra faculdade igual todo dia e tal. Nessa época a gente contratou as melhores pessoas de cada capacidade ali dentro, né? Então a gente perguntava para os professores quem é o melhor cara de infraestrutura, quem é o melhor cara de Python, quem é o melhor cara de front-end, por aí vai. E esse era o time, né, da UnHelp. Para administração, mesma coisa. Então era um bando de gente da faculdade, cada um ganhava, sei lá, R$1.000, a gente eu não ganhava nada. E aí, quando a gente captou o primeiro investimento, foi quando eu falei para meus pais. Né? E aí, pro meu pai, eu falei, eu captei X, acho que $500 mil. Ele já, legal. E para minha mãe, eu falei, estamos mudando a vida de X diaristas. Ela, nossa, que máximo. Aí eles assinaram embaixo e graças a Deus que eu também tinha estrutura, né, para, se tudo der errado daqui a 2 anos, eu volto e faço, né, era um combinado que eu tinha com eles. E foi isso, né, aí entramos de cabeça. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei num negócio assim, de plataforma digital, o sócio falou para mim, Felipe, se a gente não ficar milionário, a gente vai ter uma boa história para contar. É isso. E anos depois tínhamos uma boa história para contar. Tinha uma excelente história no final, realmente. Mas bacana. E seus colegas de engenharia, assim, tirando esses que entraram, que foram junto com você lá para UnHelp, hoje, faz um retrato hoje. A maioria está trabalhando, empreendendo, ou eles estão empregados em empresas, enfim? Sem dúvida, a maioria está empregado. Eu acho que o INSPER e dos meus colegas, muitos trabalham em startups pequenas, mais do que a média do mercado, é o meu sentimento, mas isso é um feeling total. Mas pouquíssima gente abriu empresa. Né? O nosso time original da UnHelp, metade está na Brex, metade está no BTG. Juro. Tem pouquíssimos lá da época que tomaram um caminho diferente. Hoje em dia a gente não tem mais ninguém na empresa que era dessa época, com exceção do Castilho, né, do Pedro Castilho, que virou nosso cofundador de todas as próximas investidas e CTO até hoje da Kombuka. Legal. Seguiu com vocês, o Pedro? Sim. Os únicos que seguiram a trajetória inteira fui eu, o Daniel e o Pedro. O trio. Os 3 mosqueteiros. Isso aí. Bacana, bacana. Você, diante vamos dizer, esse trio, isso é interessante, né? Certamente vocês são complementares, né? Cada um tem seus skills,
técnicos, mas também os skills comportamentais. Me conta um pouco como é que funciona essa dinâmica entre vocês. Perfeito. Sem dúvida, a gente é super complementar. O Daniel sempre foi um cara brilhante em negócios. Ele tem conhecimento profundo em uma série de domínios, né? Então ele é um cara que é muito técnico, porque ele era um desenvolvedor muito talentoso, mas ao mesmo tempo, desde muito cedo, ele foi capacitado em negócios, negociação, estratégia, e sempre se interessou muito por esses pontos. Também em produto, né? E essa cultura de startups, ele é um cara com conhecimento muito profundo aí. Ele não é o cara mais de holofotes do planeta. Eu percebi. Hoje ele, claro, ele tem uma boa justificativa de uma reunião super importante, mas tá super, imagina. Seria uma honra ter ele aqui, mas a bateria social certo. É baixa, sem dúvida. Você sabe que tem aquela Susan Cain, ela tem aquele livro O Poder dos Introvertidos, mas tem um trecho desse livro que ela fala assim, pensa no introvertido e o extrovertido. A diferença entre eles, se o introvertido é como se ele saísse de casa todo dia com uma nota de 100 e cada interação que ele faz social, conversar com alguém, fazer alguma interação, ele gasta um dinheiro. Então no final do dia ele consumiu a nota de 100. O extrovertido é o contrário, ele sai sem nada na carteira e cada interação que ele faz ele coloca alguns centavos no bolso. Então no final do dia ele tem o sentimento que ele fez o dia dele, né? Que ele está realizado. Mas, desculpa, só te interrompi para falar dessas... Imagina, e é exatamente isso. A gente vai em evento, né? Tem algumas coisas que não dá para escapar. Tanto o Daniel quanto o Pedro Castilho, eles não têm a maior bateria social do mundo. Né? Se eles puderem ficar só entre a gente e tal, eles preferem. Eu sou o oposto, eu adoro ir para esses lugares, sou mega extrovertido e tal. Então é bem essa pegada. Legal, bacana. E o Dani sempre é um ótimo líder também. Né? E eu já sou um cara que eu aprendo muito rápido, então consigo mudar de contextos muito rapidamente e me aprofundar nesse contexto, ficar razoavelmente bom. Obviamente não um especialista, mas eu consigo chegar num nível bom de execução rápido. Sou muito organizado e sou bom de tocar o bumbo. Né? Então, sempre que precisou montar uma operação e tocar ela e tenho zero recurso, eu dou um jeito. Né? E sempre foi uma força de fazer as coisas acontecerem no mundo físico, na tocada de bumbo da operação e por aí vai. E o Pedro Castilho, ele é um crânio, cara. Acho que ele talvez seja a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Também com a bateria social super baixa, mas ele é o realizador da parte tecnológica. Né? Ele já fez de tudo, já fez desde barco drone até... infraestrutura bancária, app de diaristas, ele sempre tirou as coisas do papel e é muito impressionante a qualidade que ele chega com pouco recurso. Ele mais uma AI boa, a gente abre de hospital a banco a empresa de foguete, juro. É realmente muito impressionante a capacidade técnica dele. Então, o Denis sempre foi o idealizador da parte de negócios e afins. E é um cara que tem uma visão muito geral do negócio e consegue entender de todas as partes individualmente. Eu sempre fui a força executora e realizadora do dia a dia e das coisas operacionais. E o Castilho a mesma coisa, mas para a parte mais tecnológica. Exato. Entendi. Legal. Vamos navegar um pouquinho aqui nas pivotadas, né, da sua trajetória, junto com o Daniel e com o Pedro. A OnHelp, que era um aplicativo voltado para as diaristas, em um certo momento vocês identificaram que o modelo não escalava. Qual foi o principal motivo? O que faltou aí? Então, a gente era uma solução de intermediação de serviço de limpeza. A frase que você usou no início, né, de que a gente queria que a diarista fosse o cliente principal, era porque, na nossa visão, o mercado era profundamente ineficiente. Então, uma diarista ela precisa de cobrar um valor cheio para um serviço de 3 horas, porque o deslocamento dela é absurdo. Ela vai para o Morumbi, ela vai sair de lá para Perdizes, de condução e tudo mais. Ela
perde um dia inteiro, ela não consegue atender 2 clientes ao mesmo tempo, então ela precisa te cobrar o dia inteiro de serviço, né, se ela for te atender. Mas a maioria das pessoas que precisa de uma diarista tem um apartamento estúdio de 30, 40 metros, né? Então, o que a gente fazia era, em vez de ter um turnover muito alto, não cuidar das prestadoras de serviço e tudo mais, a gente falou, bom, vamos investir muito pesado em capacitação e em trazer os melhores profissionais possíveis para a gente e tratar elas tão bem que elas não vão querer dar turnover. E vamos fazer um jeito com que elas consigam atender mais de um serviço numa localidade muito próxima, porque a gente consegue cobrar por um serviço de 3 horas. E aí ela faz 2 serviços de 3 horas e um serviço de 2 horas em um dia, às vezes no mesmo prédio. Menores deslocamentos ou nenhum deslocamento e com ganho para ela e para a plataforma também que está sendo monetizada mais vezes. No início a gente nem cobrava uma taxa delas, que era mais uma prova de conceito do produto. E a gente quadruplicou a renda das diaristas da plataforma, porque elas atendiam 3, 4, 5 às vezes, serviços. Às vezes, 4 serviços de 1 hora, atendia todos num dia. Em 4, 5 horas ela fez 300, 500 reais, dependendo do serviço, né? E isso era algo completamente fora da casinha para elas, né? E aí a gente dava um serviço de altíssima qualidade. Então, era nível de dobrar o papel higiênico com um adesivinho da Cumbuca, se tem cabo na mesa, a gente pega e tem um velcro específico da Cumbuca para deixar esses cabos... Na época vocês usavam um help. Para deixar o cabo organizado, então a gente tinha padrão para vai limpar a prateleira, tira uma foto da prateleira para você conseguir tirar tudo, limpar e deixar exatamente como estava antes. Então, a gente contratou até uma consultoria de excelência em serviço que atendeu Fasano e grandes hotelarias por muito tempo. Eu mesmo fiz curso de hotelaria, de governanta, ia nos serviços fazer limpeza com os diaristas, então virei totalmente maníaco. Chão de fábrica. Né? Chão de fábrica total. E foi só por isso que elas gostaram da gente. Assim, foi só por isso que elas ficaram, porque... eu lembro até hoje que o primeiro encontro que a gente fez, a gente levou um coffee break lá, de alguma empresa que a gente pegou, fazia os mesmos do Insper. Elas chegaram lá, comeram, falou, pô, não tem uma mistura não, um feijão com farinha aí e tal. A gente falou, puta, a gente fez tudo errado, né? Então a gente precisou entrar bem no dia a dia para entender e foi super bem o negócio, mas ele tinha 2 problemas. Primeiro é que era um operacional muito intensivo, né? Então, pô, tinha uma logística muito intensa de produto de limpeza, qualidade de serviço, tinha muitas peças móveis aí, alocação desses serviços e tudo mais. E o modelo só funcionava com muita densidade, né? Então, eu preciso ter muitos serviços um próximo do outro para a gente conseguir fazer com que a diarista ganhe mais, para conseguir investir mais na diarista que está aqui, para atender mais serviços com menos e por aí vai. E para ter aquele balanço, né, de oferta e demanda. Né? Você fala assim, vou trazer mais diaristas para a plataforma, só que se eu não tiver demandas naquela região, eu não consigo equilibrar essa balança. É isso, e aí pô, tem pouquíssimos bairros onde a gente conseguiria fazer isso em São Paulo, que era Vila Olímpia, Itaim, Pinheiros, os bairros nobres paulistanos, né? Então esses eram os principais problemas com o negócio, mas o que fez pivotar mesmo foi a pandemia, né? Porque a gente colocava estranhos na casa de outros estranhos e aí de repente nem as diaristas queriam ir, nem os clientes queriam receber, e a gente se viu no momento de, putz, o que a gente vai fazer, né? E aí pivotamos para o B2B. Ok. Né? Então, a Help, a gente primeiro intermediou o serviço de limpeza para pessoas físicas e depois passou a atender as PropTechs, né? Então a gente atendia a Loft, a House, porque eles tinham um problema que quando você precisa limpar um estádio ou um prédio, você chama Viking, você chama uma empresa de facilities, né? Quando você precisa limpar 350 apartamentos que estão jogados por São Paulo, a Vikings não quer atender isso. A gente atendia. Então, essa foi a pior época da minha vida, talvez. Porque eu e o Daniel, a gente acabava o trabalho, sei lá, 7, 8 da noite, e ia fazer a logística de balde, material de limpeza, porque a gente prometeu um negócio, não tinha logística, não tinha montado nada. Por um bom mesinho aí, a gente saía do escritório, tinha 3 horas de... Pega os baldes vazios, deixa os novos, produtos de limpeza novos nos endereços, porque a gente ia ter que... Elas iam ter que chegar lá de manhã para limpar. Né? Você sabe que bem nesse período, isso foi 2020, foi bem na pandemia? Foi bem no início da pandemia. Eu me mudei, eu morava no interior de São Paulo, voltei para São Paulo nesse período.
E eu, junto com a minha mulher e com os meus filhos, a gente ficou um tempo num Airbnb, aqui no Itaim. E tinha esse esquema de limpeza terceirizada. Então, o dono do nosso apartamento, né, onde a gente ficou hospedado, ele tinha um pool de apartamentos. E ele tinha um gerente que cuidava da limpeza desses imóveis. Era exatamente isso que você falou, assim, diaristas terceirizadas, mas aqui ia lá limpar o nosso apartamento, era sempre a mesma e super simpática, assim, foi uma experiência. Né? Tem várias empresas que fazem um modelo similar, mas elas odiavam todas, porque, tipo, o que a gente queria dizer também com sempre ela ser a cliente principal é que em qualquer marketplace de 2 lados, né, então, tipo, o 3 lados, o iFood, tem o iFood, os entregadores dos restaurantes, você precisa ter alguém que você vai favorecer. Isso pode mudar, mas se não, isso não faz sentido. Né? Putz, se tiver um monte de motorista, mas não tiver cliente para pedir, por exemplo, num Uber da vida, isso não vai para frente. Então, Exato. elas eram o nosso cliente principal. E isso elas amavam, porque elas usavam o mesmo uniforme que a gente, elas odiavam ter que subir o elevador com uma roupa de funcionário e tal, as pessoas olhavam para ela diferente. Então, quando o cliente me ligava falando, ela roubou, não sei o que, né? A gente ligava para ela, verificava que elas já ficavam ofendidas, mas aí a gente pegava e falava, não, cara, ela não roubou e vai bater o pé se ela falou que não é não. E toma aqui o ressarcimento do que você quiser e você nunca mais pede aqui. Então, a gente... Vocês honravam, né? Sim, eu já bloqueei muito mais clientes do que diaristas da plataforma, porque a gente escutou histórias de maltrato e vivenciou histórias de maltrato absurdas, de pessoa pedir para misturar químicos específicos que geram uma reação química lá e a mulher tem dano pulmonar permanente. Sim. Então elas já sofreram muitas histórias de horror no mercado e era um breath of fresh air, assim, era uma mudança muito bem quista por elas, uma plataforma que dava mais atenção para elas do que para o cliente. E no final, o nosso cliente amava o serviço. Inclusive, todo mundo que usava o serviço da UnHelp, hoje em dia, é atendido pelas geristas da UnHelp. Então, a gente fechou, mas passou para elas os clientes. Né? E que passou bacana. os clientes para elas também. Então, a gente mandou, aqui todas as geristas aqui, da plataforma. Que eles gostavam, eles podiam contratar depois por fora. Muito, muito legal. E aí... vocês acabaram da UnHelp para a Comadre. A Comadre foi a evolução do nome só da UnHelp, é isso? Então, a Comadre, a UnHelp, a gente começou a atender essas PropTechs, só que acho que o máximo que a gente faturou foi acho que R$200 mil no mês. Okay. E as margens eram muito curtas, muito mesmo. Então era um negócio péssimo. Inclusive aquela primeira fase que a gente fala, a gente honra os investidores anjos. Sim. Todo mundo que colocou dinheiro na gente falava, esse negócio é horrível, o mercado é horrível, mas vocês são ótimos, então vou colocar dinheiro em vocês. Mas isso aí provavelmente vai dar errado. E eles estavam certos. Que bacana. E nas próximas, alguns anjos continuaram com vocês? Todos continuaram. Todos continuaram. E foi por isso, inclusive, que em todas as pivotadas a gente nunca mudou o cap table, nunca mudou o CNPJ. Então a gente tem uma série de CNPJs, mas todo do mesmo grupo. Sim. Porque a gente podia só falar, começou outra empresa, começou do zero. Né? Só que aí a gente teria jogado para debaixo do tapete as pessoas que apoiaram na gente, sabendo que era um mau negócio, né, lá atrás. Sim. Então, depois dessa realização de que a gente nunca ia fazer dinheiro com o Help, a gente falou, vamos então bancarizar as diaristas. A gente já constrói produtos digitais para elas e era muito difícil construir um aplicativo para as diaristas. E a gente era bem bom em desenvolver aplicativos para analfabetos digitais. Né? Ok. E aí a gente fez uma conta digital para desbancarizados. E como uma tese que a gente achou interessante ali pós o pivô, a gente sabia que elas gastavam muitas horas por semana na lotérica, né, pelo convívio com elas. E a gente perguntou ali, a gente achou que ia ser uma solução interessante, criamos. Foi a primeira conta digital do nosso conhecimento que funcionava 100% no Pix, né? Então a gente não tinha TED, não tinha nada. E era sempre conversacional, né? Então ela entrava no app, tudo que ela queria fazer era um chat, como se fosse o WhatsApp. Sim. E aí ela podia falar, transfere tanto para o fulano. E aí a gente falava, aqui dos seus contatos, eu preciso dessa informação, que ela ia passando. A gente falava, confirma aqui,
esse é o dinheiro que você vai ter depois da transação, na sua conta. Porque elas muitas vezes não faziam conta, às vezes faziam uma transferência e não via quanto que ia ficar na conta e ia ficar apertada para alguma coisa, o jantar, o almoço, ou algum pagamento, gás, água, luz. E a gente Ou seja, vocês antecipavam o saldo futuro. Ó, você vai pagar esse boleto, vai sobrar tanto na sua conta. Perfeito, perfeito. E isso a gente fez para uma série de outros mecanismos. Vários aspectos do aplicativo eram desenhados para o uso delas. Mas a gente ainda estava na pandemia. Né? Sim. Essa tese é ótima, né? De bancarizar os desbancarizados. Sim. E é super sexy, por isso a gente entrou na Y Combinator com essa tese. O que a gente mandou para eles era um Community Bank for Unregulated Workers, né? Então o banco da comunidade para prestadores de serviços informais. E como eles sabiam que o mercado era enorme no Brasil, informal, a gente entrou. Mas... 21, é isso? Foi 21. Foi 21. A gente é do batch lá deles de Summer 21. Então é o verão deles. Né? Nosso inverno. Nosso inverno não, mas acho que foi de julho a agosto, acho que foi o programa. E junho a agosto. E mesmo lá dentro, com o apoio deles e o guidance assim, de como construir uma empresa com as melhores práticas, o produto foi muito difícil de tracionar. A gente conseguiu alguma escala, mas durante o processo de aceleração, a gente via as outras empresas crescendo muito mais do que a gente, né? Então, porque era muito difícil. O fluxo de caixa dela estava pior em 20 anos, e se ela pagasse uma conta errada, tipo, a última das preocupações dela era gastar 1 hora mais na lotérica. Sem dúvida. Ela queria conseguir mais serviço, conseguir dinheiro. Então ela não estava nem aí para o banco que ela usa. E, eu não quero aprender um negócio novo, mesmo que vai me trazer mais comodidade. Né? Então foi difícil de tracionar e a gente via que as empresas, nossos pares, né? Porque a maneira como esse programa funciona é que você tem um tutor lá dentro. No nosso caso era o Michael Siebel. Acho que é bacana só dar um contexto, né? A maioria, talvez, das pessoas conhecem, sabem o que é o Y Combinator, mas acho que vale a pena a gente explicar. Nasceu uma solução para apoiar o empreendedor, né? Se você quiser explicar um pouquinho... Nas palavras brasileiras, é uma aceleradora de startups. Né? Só que a tese deles é que, em vez de ser uma sniper, então, eu vou ficar procurando a startup perfeita e ir lá. Eles são uma shotgun. Né? Então, eles pegam 25 mil empresas, passam por um processo, dessas 300 são aprovadas, 250, e essas 250 eles dão, acho que 250 mil ou 300 mil dólares, não sei quanto que é o valor atual, por uma porcentagem da sua empresa. E então eles têm uma porcentagem de todas essas 250 empresas, e essas 250 empresas, se eles fizerem o trabalho deles direito de selecionar quem são as melhores e guiar elas até o sucesso, eles têm uma fatia de algo que pode valer muito dinheiro. Né? O cara que começou isso nos Estados Unidos é o Paul Graham, que é o papa das startups. Assim, craque, né? Ele é muito craque. Foi dos primeiros caras que, de fato, fez dinheiro com a internet. Ele é muito bom, ele tem textos muito bons na internet, é um cara que escreve muito bem. Inclusive tem um canal de podcast do Y Combinator que é muito excelente. Bom. Vale a pena quem empreende. As conversas são em inglês, mas tem como colocar a legenda em português. Perfeito. Muito bom. E o Paul Graham que começou isso, e eles têm estatísticas impressionantes. Assim, eles de lá saem, acho que não lembro se era 1 ou 2 unicórnios por ano nos batches. Né? Então, Airbnb, Dropbox, DoorDash, Conta Simples, para pegar dos brasileiros, que inclusive começaram junto com a gente numa salinha do nosso lado, lá no INSPER, o Rodrigo Tognini, o Gotchal, que essa turma toda, eles foram nossos primeiros clientes na UnHelp. Que bacana. E a gente foi dos primeiros clientes da Bankly, acho que era Bankly na época, o nome da empresa. Então eles também foram uma empresa da Y Combinator. Tem uma série de empresas muito grandes, a Twitch, né, empresa de live stream e tal, também veio de lá. Então, e aí o programa em si são 3 meses, onde você fica morando junto com seus sócios, né, com seus cofundadores, e você é pareado com outras 6 empresas com um tutor.
o nosso tutor foi o Michael Siebel, que foi o fundador da Twitch, né? Que era presidente da Y Combinator na época. E essas 6 empresas, a gente tinha uma reunião semanal com ele, onde a gente reportava em cima da nossa métrica Estrela Guia, como que isso funciona, né? Você tem que escolher uma métrica que diz que é o melhor preditor de sucesso da sua startup, né? Então, seria um único OKR. Exatamente, uma receita. Para 90% das empresas vai ser receita. Então, se você crescer receita, quer dizer que você está indo bem. E aí, dessa métrica, Estrela Guia, você tem que escolher 3 métricas auxiliares, que vão ser as métricas com maior grau de correlação com a métrica Estrela Guia, né? Então, você tem uma rede social, então provavelmente são o número de usuários adquiridos, o número de usuários ativos e o número de retenção, sei lá, nos cohorts. Quantos usuários continuam usando todos os meses, algo nessa linha. Porque aí fica fácil de impactar essa métrica de receita. Se você impactar qualquer uma das métricas que são correlacionadas a ela, aí você está crescendo a receita indiretamente, que é muito mais simples de você impactar usuários ativos ou contas criadas ou retenção de usuários do que impactar a receita. Infinitos caminhos para impactar a receita. Mas a gente reportava crescimento em cima de receita toda semana. E aí 5% de crescimento era ok, 7% era bom, 10% era ótimo. E a gente via que os nossos pares cresciam sempre mais do que a gente, né? E aí chegou uma hora, a gente... É um processo bem duro, assim. Eles são super exigentes? São muito exigentes. Quer dizer, você se cobra de você mesmo, né? Mais do que eles cobram de algum jeito. Mas você sabe que aquela pessoa que está te dando um conselho já fez o que você está tentando fazer. E você fala, putz, eu liguei para 30 clientes, só que nenhum deles atendeu. Aí o cara pegava e falava, tá, por que você não está na porta dele agora? Batendo na porta dele para falar. A gente, puta, é verdade. Então, nesse sentido, eles eram bem exigentes de, tipo, cara, para de criar desculpa para você mesmo. Reclamar não faz parte da estratégia, né? Como fala Cristina Junqueira. Exatamente. Não faz parte. Fala com usuários, constrói produto e continua, itera e faz de novo, até dar certo. Então não tinha muito desculpinha pro lado deles. E é muito duro o programa porque você está morando junto com seus cofundadores, com seus sócios, e é uma pressão muito grande, porque são 3 meses de programa que acabam no Demo Day, que é o que eles chamam de um pitch para os investidores interessados na YC, né, na Y Combinator. Então, iam uma série de investidores, tanto investidores anjo quanto fundo de investimento, todos os maiores fundos de investimento do mundo, assistem o Demo Day, que é você em 60 segundos, acho que era isso, 2 minutos, um slide só, um one page, você tem que falar por que você quer dinheiro, por que a sua empresa é legal, quais foram os desenvolvimentos nesses 3 meses, né? Então, se você tem 2 meses sem conseguir o resultado que você espera, você já começa a tremer na base que, putz, eu preciso conseguir captar dinheiro. E falando de momentos apertados, assim, a gente não tinha mais dinheiro. Vocês eram em quantos nessa época? Nessa época a gente tinha, acho que um pouco mais de 20 pessoas. Já tinha um peso, né? Já, tinha umas 25 pessoas. Uma responsabilidade nas costas. Total, e a gente era, sei lá, devia ter 22, 23 anos. Então, putz, foram tempos muito difíceis, onde a gente duvidou muito se essa ideia era a certa mesmo ou não, e você fica com aquela crise de impostor, porque você vê as outras pessoas indo muito melhor do que você, chora no banheiro, descabela, quer matar todo mundo, quer sair na mão com os sócios várias vezes. E aí a gente tomou a decisão de pivotar no meio da Y Combinator. Então, depois de 2 meses, a gente tinha 30 dias para o Demo Day. Vocês pivotaram 30 dias antes do Demo Day. 30 dias antes do Demo Day, porque a gente falou, a gente não tem tese como que a gente tem agora, e a gente não consegue crescer isso aqui o suficiente para ter tese. E se a gente não conseguir dinheiro depois daqui, acabou. Porque o dinheiro que a gente ganhou da Y Combinator era o dinheiro que a gente tinha para sobreviver aqueles 3 meses, com o burn que a gente estava. Né? Nosso runway era 0. O runway era 0. Era 0. Literalmente, esse é o espírito que é lembrar que existe um... Nossa, essa época foi muito, muito dura. E aí, assim, esse final de semana, eu, o Daniel e o Castilho, a gente
deve ter ficado umas 50 horas acordados pensando em que a gente ia fazer. A gente traçou todos os caminhos, tal, não sei o quê. E das conversas com diaristas, a gente viu que existia uma dor que era muito maior do que a ir na lotérica pagar a conta, que era dividir as contas de casa. Sim. Porque ninguém tinha dinheiro para pagar todas as contas. Ok. Eles precisavam juntar o dinheiro dela, do marido, dos filhos, Para pagar a conta de luz. para pagar as contas em geral da casa, Ok. né? Do convívio. E aí o que isso gerava era uma certa falta de confiança, porque geralmente quem cuidava disso era o pai, né? A mãe não confiava na capacidade do pai de gerir, porque ele ia gastar em cachaça ou não sei o quê. Ou era a mãe e a família, os filhos não confiavam na capacidade dela porque ela guardava as notas fiscal, ia na lotérica todo dia e guardava a nota fiscal na gaveta, e alguma Sim. coisa se perdia. Ninguém tinha visibilidade, transparência de como esse dinheiro estava sendo gasto, e é o que todo mundo ganha, tá colocando ele no bolo, né? E a gente começou a investigar essa questão, a gente viu que isso não era um problema de classe D e E, era um problema de classe C, de classe B, de classe A. Todo mundo que divide dinheiro ou um orçamento de alguma maneira tem esse problema, né? E aí a gente passou literalmente 30 dias e noites em claro e pariu a Cumbuca B2C, né? Que era uma maneira, chamava Conta Split na época, que era uma maneira de dividir os gastos de uma casa ou de uma viagem, de um grupo, de maneira mais eficiente, né? Sim. Usando o Open Finance, né? Então, a gente não tinha produto no final desses 30 dias, mas a gente tinha um protótipo responsivo que eu fiz 150 calls nesses 30 dias, quer dizer, mais de 150 calls, mas a gente fechou 120 famílias e casais e amigos que queriam usar a plataforma. E aí a gente vendeu a plataforma por R$ 20 para todos, que era um jeito de validar que essa dor existia. Se o cara está disposto a me mandar um Pix de R$ 20 para ter esse produto daqui a 30 dias, quer dizer que essa dor existe de algum jeito ou de outro. Sim. Né? Era uma forma de falar assim, eu acredito que essa solução pode me ajudar, tá aqui, R$ 20. Exatamente, porque você pega e fala, pô, tô fazendo um produto assim, assim, assado, o que você acha? Porra, o cara não vai falar, é uma merda. Ele vai falar, nossa, muito legal, hein? Você Legal. Fala, você tem interesse em usar? Tem, me põe aí na lista de espera. Nunca mais vai falar com você na vida. Vamos fazer Agora, se ele pagar diferente. R$ 20, Você me manda R$ 20. aí com certeza algum valor tem, senão ele não fazia o Pix. Né? E aí com isso, com a história de que entramos, pivotamos em 30 dias, cuspimos esse protótipo responsivo aqui e 120 famílias pagaram X dinheiros para ter acesso a isso daqui a um mês, a gente conseguiu captar uma rodada, muito também pelo pedigree da Y Combinator, uns gatos pingados de anjo e tudo mais, alguns fundos, mas nenhum fundo liderou, não foi uma rodada gigante, mas foi o suficiente para a gente não morrer e para construir o produto da Cumbuca, né? O produto de fato da Cumbuca. A visão da Cumbuca era fazer essa divisão de contas com Open Finance, né? Então, por iniciação de pagamento, a gente conseguia só orquestrar esses pagamentos. Então, pô, você vai fazer uma viagem com 10 amigos, você linka as contas dos 10 amigos por Open Finance, e aí, quando você for pagar ali no cartão, a gente já puxa das contas desses seus 10 amigos os valores que cada um vai pagar dessa divisão. Em vez de você pagar R$ 1.000, você vai pagar 100 e os outros 9 pagam 100. Vão sair da conta de cada um, R$ 100. Exato, isso fica ali com transparente para todos os membros em um grupo central, né? Um splitwise, só que com uma conta dentro. Sim. Essa era a visão, sem custódia dos fundos, a gente ia só orquestrar essa movimentação de dinheiro. Não foi possível com a tecnologia da época, a gente precisou criar uma conta, mas saímos da Y Combinator conseguindo captar um round, sobreviver e ganhar gás o suficiente para criar esse produto, né? E depois da gente de fato criar o produto e escalar e começar a escalar ele, começar a ter sucesso na distribuição, aí de fato conseguimos captar uma rodada fera e ganhar um respiro. E aí, nesse momento, vocês estavam focados no B2C, ou seja, seu cliente final era o CPF, né? Isso, tipo, o nosso cliente final na época a gente estava focado em grupos de amigos, famílias e casais. Aí a gente realmente começou a crescer a hora que a gente focou
drasticamente em casais. Então, Ok. tudo era construído para casais, e aí o casal era o gerador dos próximos leads, né? Então, Ok, por indicação. não, nem por Referral. indicação, Não. por uso. Porque Por assim, uso mesmo. a gente primeiro criou a Kumbuka, você podia criar um grupo, né? E aí a gente fez todas as funcionalidades boas para um casal dividir essas contas. E aí a gente criou a funcionalidade de múltiplos grupos. Então aí o casal, quando ia viajar, o cara ia fazer a viagem com os amigos, Sim, já. criava um grupo e colocava os amigos. Ok. Aí os amigos colocavam as esposas, as namoradas. E aí isso ia fazendo os network effects e Um crescimento explodiu. orgânico. Foi. No início foi um mix, na realidade, de acertar a narrativa e distribuição para casais e esse efeito de rede das pessoas usando com cada vez mais grupos, né? E nesse momento vocês tinham um investimento robusto em mídia, ou seja, aquisição de cliente para vocês representava muito na linha do resultado do negócio? No início, esse primeiro Kickstart que a gente teve, não tinha um investimento robusto, mas a gente gastava dinheiro em ads, né? Ok. Em ads de, principalmente Meta, né? Instagram, Facebook e tal. Nem tanto Google. Mas o que realmente fez a gente explodir de crescimento depois de captar a rodada, né? Então, esse burst de crescimento, de acertar o discurso para casais e eles começarem a criar grupos com outras pessoas, foi o suficiente para a gente captar uma rodada. Legal. Aí a gente captou 3 milhões de dólares com a Lightspeed. A rodada em si foi de 4, mas porque a Supera entrou comprando alguns dos outros investidores, né? Bacana. Então a gente queria o Expertise Brasil da Supera e a Lightspeed a gente foi o único investimento deles no Brasil. Eles queriam uma tese em cima de Pix Open Finance. A gente se deu super bem com a partner de lá, que era a Mercedes. E aí a gente tinha um super fundo gringo que abria portas em vários lugares para gente e um fundo com Expertise Brasil aqui, focado em mídia, que ia ser super importante para distribuir um produto B2C, né? Mas aí com essa grana e com o apoio, aí sim a gente explodiu de crescer, mas aí foi duas estratégias diferentes de aquisição. A primeira foi criar conteúdo, então eu virei bem criador de conteúdo da empresa, comecei desafios, então a gente fazia dinâmicas, então tinha Ana Luísa, nossa CFO, que é nossa CFO até hoje, eu fazia uns vídeos falando tipo, se eu bater 100 mil seguidores, meu budget de marketing dobra, pode ser? Ela, pode ser. Aí eu fazia um monte de brincadeira com isso, aí do nada os nossos vídeos começaram a bater 1, 2, 3, 4, 5 milhões de visualizações, e a gente começou a criar conteúdo muito frequentemente, isso criava uma base de pessoas interessadas para a gente fazer remarketing depois. Então essa foi uma, né? Então a estratégia de conteúdo começou a decolar, isso começou a trazer muita aquisição. E do outro lado, a gente começou a fazer uma estratégia de influenciadores, mas ao invés de usar o caminho tradicional, o que a gente fez foi, custava 50 mil para o cara me postar 3 posts e um story. Só que se eu pagasse, eu falava, eu pago 25 mil, mas aí eu quero o post, você não precisa postar esse post, eu quero só que você crie a postagem e eu quero alugar a sua base de engajamento por 3 meses. E aí, quando um Instagram posta uma publi, um influenciador posta uma publi, vai ter engajamento baixo. Mais baixo do que os vídeos dele de conteúdo normal. Se eu só compro o conteúdo dele, ou seja, eu tenho o rosto dele falando, você aí, a Kumbuka é demais e tal. Aí eu tenho o rosto do formador de opinião e eu compro a base dele, que eu tenho certeza que se eu fizer um anúncio e eu consigo direcionar para aquela base, eu tenho certeza que eu vou impactar 100% dos clientes deles, dos visualizadores dele, e que eu não vou machucar a marca dele, né? Porque o cara não quer postar no feed, porque ele não pode fazer 15 publis no mês, senão o público dele fica de saco cheio. Sim. Agora, se aparece um anúncio que foi direcionado para a base dele... Vocês estão operando a imagem dele com a base de seguidores dele, mas no ambiente da Kumbuka. Exatamente. Aí 100% é Kumbuka. Isso, só que o cara nem vê de quem que tá ali. Ele só vê um story com a cara do rapaz que ele conhece, ou da mulher que ele conhece. Interessante. E isso diminuiu drasticamente o custo
da ação de comprar o conteúdo. O nosso CAC caiu drasticamente também. E isso, junto com a nossa base de conteúdo, explodiu a aquisição. Sim. Aí a gente chegou a bater mais de 1,5... Chegamos a abrir 1,5 milhões de contas, tivemos mais de 1 milhão de contas. Foi um crescimento muito rápido. E não dava para desligar essa torneira mais. Pelo menos a de anúncio dava, a gente desligou. Mas o do nosso conteúdo era impossível. Então, começava uma aquisição absurda e a gente não conseguia mudar. E a gente não estava conseguindo ganhar dinheiro. E do outro lado, assim, nos bastidores, que você começa a aumentar muito a sua base, a sua aquisição, de repente você tem caixinhas dentro do seu negócio que também estão saturadas e que você precisa crescer. Isso chegou a acontecer ou não? O que você quer dizer com caixinhas? Caixinhas, por exemplo, tecnologia, sei lá, de time? Time comercial. Nossa, totalmente. Totalmente. Porque você acaba... E se você não está ganhando dinheiro, não está gerando caixa, isso só piora, porque aí você aumenta custo, né? Você está gastando dinheiro com marketing, aumenta custo e não tem a receita projetada para frente. Perfeito. Não só time cresceu muito, tanto de tecnologia para aguentar carga, novas funcionalidades, porque a gente precisava de mais coisa, agora tinha muito mais pedidos de usuário, como a infraestrutura, né? Então, a gente tinha uma costura de fornecedores, um para a conta digital, um para o cartão de crédito, uma para infraestrutura bancária. Então, todos esses fornecedores cobravam a gente unitariamente. Sim. Cada Pix que o usuário fazia na nossa plataforma era um custo para a gente. Só que é proibido cobrar por Pix. Então a gente não podia cobrar por nada que o usuário estava fazendo na nossa plataforma e a gente era cobrado por tudo. Vocês tinham custos para toda a operação e não tinha uma receita atrelada. Isso. A nossa receita vinha nessa época do cartão, né, que era um cartão de CCLG, que é crédito com limite garantido. Ok. O que a Caju faz, a Flash faz, é que você deposita um saldo e pode usar ele no crédito. Ok, é um pré-pago. Isso, é um pré-pago que passa na função crédito. Ok. O problema disso é que o brasileiro quer crédito. E aí, ninguém usava nosso cartão. Só para supermercado, assinaturas, era um gasto muito pequeno. A gente esperava que eles iam gastar 20% do TPV. TPV é Total Processed Volume, né? Então, do volume transacionado na plataforma. E, na realidade, eles gastavam 1%. Então, a nossa receita era baixíssima, nosso custo variável era gigantesco e não parava de crescer, porque a gente não conseguia parar de crescer a base de usuários. E a gente se viu numa situação que, se a gente não fizesse nada a respeito, o nosso runway acabava em 7 meses, 8 meses. E mudou de um dia para o outro, assim. E aí foi quando a gente falou, a gente vai precisar testar outro jeito de ganhar dinheiro. A gente testou todos. Nessa fotografia, vocês já tinham crescido, né? Vocês tinham lá 20 funcionários no tempo que vocês estavam no programa do Y Combinator. Aí vocês aumentaram, vocês tinham um time maior? A empresa foi bem Monjaro, assim, no sentido de... abaixava muito, aí pivotava, aí crescia, aí abaixava de novo. Sanfona total. E a gente, nessa época, tinha, acho que, por volta de 30 pessoas, algo assim. Ok. E testando uma série de maneiras de ganhar dinheiro. Né? Sim. A única que a gente entendeu que seria viável seria dar crédito. Ok. E a gente não é banqueiro e em relação a motor de crédito e tudo mais, a gente sabia que ninguém ia dar dinheiro pra gente avaliar na época. risco, tudo isso. Exato. A gente não queria aprender e não queria se debruçar em cima disso. Nossa paixão sempre foi Open Finance, produto e tal. E aí a gente se viu num momento onde que a gente teve que tomar uma escolha de o que a gente faz agora. A gente tem uma empresa que está indo super bem, a gente pode tentar ser cowboy e ir até o final, ou a gente vai cut our losses e pensar em alguma outra coisa. Porque a hora que você para analisar friamente, a gente ainda tinha muito dinheiro em caixa. Então a gente podia desligar as pessoas, né, encerrar a operação, ficar só eu, o Daniel e o Castilho e a Ana Luísa, que agora eram os C-levels, por mais que isso não existe tanto isso na nossa estrutura ali de liderança. E a gente tem tempo infinito.
Eu vi um outro trecho também de uma outra. Você compartilhou vários links comigo, né, das entrevistas e tal, e eu achei bacana essa parte aqui. Um produto que permitisse. Cadê? Deixa eu só. Tem um trecho, acho que sem querer eu não coloquei aqui, mas tem um trecho que o Daniel fala sobre a credibilidade de vocês em relação aos investidores, né, que vocês chegaram nesse momento com bastante recurso ainda disponível, ou seja, não é que vocês gastaram tudo e de repente bateram na porta do investidor, toque, 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 preciso de mais dinheiro, porque isso acaba abalando, né? Ninguém em venture capital espera que você vá dar rios de dinheiro para ele. Né? Sim, tá no risco, tá o nome já fala. no risco, ainda mais em early stage. Mas o que fez a gente virar a chave na época foi perceber e realizar que, pô, a gente está no mercado de reputação. Né? Tanto com os nossos fornecedores, quanto com os nossos colaboradores, quanto com os nossos investidores. Sim. Então, se a gente for até o final, a gente está jogando fora a confiança que todos eles colocaram na gente. Então, a gente tem a oportunidade agora de fechar isso bem. Né? Então, a gente ajudou, a gente comunicou todo mundo da empresa que a empresa ia fechar 3 meses antes dela fechar. Vocês de fato encerraram a operação para poder pivotar e criar um outro... A gente nem sabia o que a gente ia fazer na época, a gente nem sabia o que seria essa pivotada, né? Mas a gente sabia que a gente tinha que parar naquele momento. Porque continuar mais, pode ser que a gente conseguisse achar um jeito de ganhar dinheiro e que daria muito certo, mas a gente sabia que as chances eram baixas e que a gente podia prejudicar todas as pessoas que acreditaram na gente, inclusive nossos colaboradores, né? Imagina se de um mês para o outro você fala acabou o dinheiro. O cara vai ter que se virar para recolocar e tudo mais. Então, a gente preferiu acabar as coisas com calma, né? Porque, pô, imagina encerrar essa quantidade de contas, muitas com saldo esquecido. Exato. A gente também queria honrar a confiança dos nossos clientes, né? Então, a gente encerrou todos os contratos com os fornecedores de maneira íntegra. A gente comunicou aos nossos colaboradores 4 meses antes da gente fechar e rodou um processo de 3 meses de fechamento da empresa, onde a gente ajudou ativamente a todo mundo se recolocar. Todos os funcionários da Cumbuca B2C saíram recolocados no mercado. Nenhum que não quis não se recolocar, não se recolocou. E a gente também comunicou todos os nossos investidores, né, dessa movimentação. E como foram essas conversas? Super tranquilas. Assim, teve uma conversa difícil com algum deles? Nenhum. Todo mundo foi muito, muito tranquilo mesmo. Especialmente os investidores. Eu acho que por isso, né? Eles também já esperavam que fosse para zero, provavelmente. Né? É isso. Acho que a galera que investe em early stage já tem mais a cabeça do shotgun e não sniper. Né? Deixa eu atirar para todos os lados. Um desses vai ser um fund returner, né? Que é a empresa que vai retornar o fundo inteiro que eu captei. Sim, a regra do... Como é que é? Tem um nome. Mas enfim, é um que dá resultado múltiplo, resolve a vida deles, né? Exato. Então eles ficaram contentes, né? Lei da potência. Foi... Lei da potência. Perfeito. Lei da potência. Então eles ficaram contentes, na realidade, que a gente foi sóbrio, né? Nesse sentido, e paid off bastante. Que bom. E agora, e isso tudo aconteceu, você está falando de 23, 24, mais ou menos? Não, isso foi... Janeiro de 25 foi quando a gente começou a fechar a Cumbuca B2C. Foi tudo muito rápido. É super recente ainda, né? Recente. Início de dezembro a gente tomou a decisão, começou a instrumentar. Janeiro começamos para valer. O encerramento das contas, devolução de dinheiro, que a gente fez com muita calma. A gente devolveu 99,9% dos saldos. Muitos milhões em reais, nem lembro a quantia exata. Mas o que a gente não devolve vai para o SVR, né, que é o Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Que é um jeito de você entrar lá e falar, você tem X a receber de uma conta que foi finalizada, encerrada em seu nome. Então a gente honrou as nossas responsabilidades com os clientes e tudo mais. E aí, a gente, depois disso, né, dia 30 de abril foi quando a gente realmente encerrou a operação para valer. Nesse tempo, o Dani já estava focado em qual que vai ser a próxima coisa. Eu e o Castilho, que a gente estava muito focado em encerrar a operação com qualidade. E aí,
coincidentemente, bem quando a gente começou a achar o nosso caminho, né? A gente falou, pô, a gente usou todos os fornecedores as a service. Banking as a service, Open Finance as a service. Foi o primeiro cliente de uma série desses BaaS, os primeiros BaaS e OFAs do mercado. E em escala, tem uma série de dores envolvidas com operar com um intermediário no meio do seu core business, né? No final, você não tem controle sobre parte crucial do seu negócio. Se o meu fornecedor fazia uma manutenção no serviço dele e o meu caía, o meu cliente só sabia que a Kombuka estava fora do ar, não que, putz, o seu fornecedor fez ali uma manutenção na sexta-feira de noite, né? Sim. Enfim, e assim, suporte técnico no tempo deles, tinha uma série de problemas que a gente tinha com esses fornecedores em escala. Né? No início, você não tem muito desse problema. Você começa sentindo quando o negócio começa a crescer. Exatamente. E aí, a gente tinha uma licença já, né? A gente é uma instituição de pagamento na categoria ITP. Foi a quarta ITP pura do mercado, que é a empresa que tem acesso ao Open Finance e à iniciação de pagamento. E a gente decidiu ser o fornecedor que a gente sempre quis contratar. Né? Então, alguém que seja construído para escala. E, coincidentemente, a gente encontrou alguém que estava precisando exatamente do que a gente estava querendo construir, né? Que é um grande orquestrador de pagamentos indiano, maior orquestrador de pagamentos, maior empresa do UPI indiano, que é o Pix da Índia, chama UPI, né? UPI. E eles queriam acesso a uma licença, só que sem ter a camada de abstração ou a API, que a galera fala, né? Basicamente, para quem não é super técnico, pensa numa caixa de ferramentas que você precisa usar para construir a sua solução, o seu produto, né? E essa caixa de ferramentas é do seu provedor, você necessariamente precisa usar ela. Só que para os produtos que eles estavam querendo implementar e criar, eles precisavam usar as próprias ferramentas. Então ele precisava do mesmo acesso que uma licença tem. Sem essa camada que padroniza a maneira como você interage com a licença que você está contratando, alugando, entre todas as aspas. Né? O que todos os serviços as a service fazem. E eles fazem dessa maneira porque eu, como diretor estatutário da Kombuka, sou responsável na física por tudo que a gente faz na jurídica. Né? Então, se alguém está usando a minha licença para criar um produto e ele faz uma besteira, lava dinheiro, o que for, eu sou responsabilizado por isso. Você. Então, as pessoas criam esse kit de ferramentas, porque dessa maneira ela consegue padronizar o jeito que as empresas vão interagir com a licença dela e minimiza o risco dela. Ok. O que a gente queria fazer é desacoplar essas duas coisas. A gente entendeu que o valor do nosso serviço está no acesso ao ecossistema regulado, está no acesso à licença, e não na infraestrutura que eu entrego junto, né? Que seria essa caixa de ferramentas. Então, a gente entendeu que a infraestrutura é uma commodity. E que entregar opcionalidade para o seu cliente ou construir a própria infraestrutura ou usar uma infraestrutura de mercado que ele compra seria muito interessante. E era exatamente o que essa empresa queria e estava disposta a pagar um prêmio por isso. Né? Ou seja, os anos de aprendizado de Help, Comadre, Kombuka, versão 1, foram aprendizados e deram musculatura para vocês enxergar que vocês deveriam ser a solução de acesso para o mercado e não uma empresa que é um commodity. Perfeito. Não, totalmente. Consigo ver claramente que a gente teve aprendizados específicos muito importantes em cada empresa. Assim. Então, a Help foi o que ensinou a gente a ralar mesmo. Putz, cara, você tem que dar murro em ponta de faca com um sorriso de orelha a orelha, que era esse negócio de entrega balde, faz logística, dá problema, vai resolver, constrói produto e tal. A Comadre ensinou a gente que você não pode construir um produto que ninguém quer usar. Né? Precisa ter uma dor muito presente e que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo. Ok. A Kombuka a Kombuka B2C ensinou que não é suficiente ter um produto que as pessoas querem. A gente tinha curvas de retenção excelentes e uma aquisição ótima, só que não dava dinheiro. Né? Então, para ter o product market fit, que a galera fala, né? Você precisa ter um produto que as pessoas amam e elas querem usar, que elas continuam usando, né? Então, usuários, tração e retenção.
Só que esse produto precisa dar dinheiro e ficar de pé. Ou seja, Unit Economics precisa ser positivo. Positivo. Você precisa gerar mais dinheiro com o uso dessa empresa do que esse usuário gera de custo para você. E precisa sobrar dinheiro nessa operação para você conseguir adquirir esse cara. Então, a distribuição desse produto também precisa estar dentro desse Unit Economics. Né? Então, você precisa... com o dinheiro que você ganha desse usuário, você precisa conseguir atender ele, né, os custos de atendimento, e precisa sobrar dinheiro suficiente para você conseguir adquirir ele. Então, se você for muito eficiente em aquisição, você vai precisar de menos dinheiro que sobrou aí, e se sobrar mais ainda, é lucro para você. Né? Ótimo. E aí você tenta pagar algum salário. Mas essas são os pilares necessários para você poder falar, beleza, agora isso aqui para de pé. Se eu colocar 50 milhões aqui para crescer essa empresa, ela não vai explodir. Né? E cada uma das empresas ensinou uma coisa para gente. E aí, com o Buca B2B, foi só a realização de todos esses aprendizados, tendo sofrido a dor que a gente estava tentando resolver, num mercado bom, né? Que também, se você for o melhor empreendedor do mundo num mercado horrível... o mercado endereçável tem que ser robusto. Né? E tem que dar para fazer dinheiro, a margem tem que ser boa. Sim. Então, acho que a junção de todos esses fatores e a gente também tendo entrado muito cedo no Open Finance, né? Então, eu e o Daniel, até o nosso conhecimento, a gente foi o diretor estatutário mais jovem da história do Banco Central. Na época que a gente tirou a licença. Tinha, se não me engano, 23 anos. Poxa. 23, 24 anos? 23 anos. Então a gente entrou muito cedo no Open Finance. E como foi uma coisa que nasceu em 2020, ninguém entendia tanto disso. Né? Vocês foram pioneiros. Foi. Então a gente, desde o início, criou a expertise dentro desse mercado que hoje a gente opera. Então a gente é referência hoje em Open Finance. Né? Não só eu, Daniel e o Pedro, mas Nick Marcondes, por exemplo, que é nosso head de Open Finance, ele foi o cara que estruturou, ele foi o arquiteto da jornada sem redirecionamento. Ele criou uma parte do protocolo, ele escreveu parte da regulação, da documentação técnica. Então a gente tem os maiores especialistas de Open Finance do Brasil, provavelmente estão no nosso time hoje, entre Nick, Gustavo Lino, que é o nosso head de policy, o próprio Daniel. Então... Que é um ponto super importante no regulatório, porque tem muita startup que entra num mercado específico e no meio do caminho muda alguma coisa regulatória que desmancha completamente o castelo. Né? Exato. Acabou de acontecer agora, com todas as instituições de pagamento. O custo para se ter uma instituição de pagamento cresceu para algumas pessoas 10 vezes. Né? Para ser uma ITP pura, você precisava de R$1 milhão de capital regulatório. Né? Se você quisesse ter acesso a um protocolo de transação que chamava jornada sem redirecionamento, você adicionava 2 milhões. Então, 3 milhões no total. Hoje em dia, acho que o mínimo são 9 milhões. E para você ser uma instituição de pagamento completa, ou seja, você tem emissão de moeda eletrônica, você tem capacidade de Open Finance e de credenciadora, né? Então você é um adquirente, cartão de crédito, e processa a transação de cartão de crédito, e emite, enfim, são 33 milhões. Então, tinha gente que tinha um capital de 1 milhão, agora tem de 13, 14, a Cumbuca mesmo. Ou seja, a barreira de entrada aumentou. Muito. Isso foi em novembro do ano passado, super recente. Então, essas mudanças regulatórias é um ambiente muito dinâmico hoje em dia no Brasil. E é muito difícil de entender o Open Finance. A gente, inclusive, está agora numa investida para a gente vai lançar uma série de produtos. Não sei nem quando que vai lançar esse podcast, mas dependendo da data, a gente já vai ter lançado. Que são produtos justamente para auxiliar tanto o cidadão brasileiro quanto empresas do ecossistema regulado a navegarem esse ambiente muito complexo, né? Sim. Então... acho que pouca gente ainda, eu falo até por mim, assim, questão do Open Finance, nem todo mundo tá na mesma página do que já né? Do que é muito novo. Viabiliza, do que pode viabilizar tanto para o CPF quanto para um CNPJ. Total, é absolutamente transformador. O Open Finance é uma tecnologia que tira o poder dos bancões e dá para o cidadão, né? E para os incumbentes. Então, pela primeira vez, como que o Itaú ganha mais dinheiro? O Itaú, todos os bancões. Com um tempo de tela. Porque aí o cara está te oferecendo consórcio, seguro de saúde,
produto de crédito, Sim. porque o seu dinheiro está lá, porque a sua conta salário está lá. O Open Finance te dá a habilidade de você separar o balcão do cofre. Então, quando você vai numa agência, você vai interagir com um balconista e falar, transfere tanto para mim. Aí vamos dizer que ele vai lá no cofre pegar o dinheiro e transferir. O Open Finance te possibilita eu ser o balcão. Você vai direto no cofre. E eu vou no cofre depois fazer. Então a gente separa essas duas coisas. Eu posso interagir com o meu dinheiro para um lugar que não é o Itaú. O Itaú é só o cofre que fica lá. E eu vou, através de iniciação de pagamento, buscar esse dinheiro e levar para onde for necessário, mas o usuário interage pela minha interface. Né? Isso é possível com o Open Finance hoje. Então, é uma tecnologia muito transformadora e hoje a gente tem o sistema financeiro mais avançado do mundo. Assim, com tranquilidade dá para falar isso. Sim. Talvez o único que chegue perto seja o da Índia, que eles têm a plataforma de transações instantâneas, que é mais evoluída do que o Pix até, o UPI, porque é mais maduro, né? Tem mais tempo de operação e mais gente usando. Mas o Open Finance, a gente é o maior do mundo, essa parte de dados e afins. Referência Global, sem global. dúvida. Sem dúvida. Muito interessante. Muito legal. Bom, parabéns para todo o time, né, de pessoas aí que viabilizam esse negócio Obrigado. ter sucesso. E me conta uma coisa, hoje como é que está seu desafio com construção de time, né? Porque pessoas sempre, todas as conversas que eu tenho aqui com empreendedores de diversos segmentos têm o mesmo desafio, que é contratar, treinar, manter as pessoas motivadas, engajadas. Como é que vocês estão enxergando isso? Num mundo que eu imagino que é muita tecnologia, que usa inteligência artificial, você já tem que contratar pessoas que já têm outra referência, né, de educação, de instrução. Como é que está esse negócio? A gente pivotou bem, a gente era até nisso também. Né? A gente tinha a filosofia muito de vamos capacitar dentro de casa, vamos trazer pessoas mais júniores e elas crescem com a gente. Né? Agora a gente é um time muito enxuto, de pessoas extremamente sêniores, com inteligência artificial infinito. Então a gente tem competição de quem gasta mais token. Todo mundo tem todas as ferramentas que quiser para operar. E a gente é extremamente eficiente. Então o meu maior desafio com contratação hoje é achar as pessoas certas. Porque a gente hoje em dia só contrata A-players. Né? Então, as melhores pessoas do mercado. E a gente está disposto a pagar por isso. Então, hoje a gente gasta algo similar ao que eu gastava com 20, 30 pessoas, só que com 8, né? 7. Entendi, o time está muito mais enxuto. Muito mais. Muito mais enxuto. E isso é uma vantagem absurda. Você diminui a entropia, você não precisa alinhar tanto, você não precisa ensinar tanto. Tem menos ruído dentro de casa. Muito menos. A estratégia todo mundo sabe, todo mundo consegue fazer tudo de ponta a ponta. Reunião que eu tenho é uma daily por dia, e de resto é cada um pro seu lado produzindo. Né? Então, a gente faz mais coisa hoje do que a gente fazia com 30 pessoas, mas justamente porque a gente faz pouquíssima reunião, eu não tenho one-on-one para fazer, todo mundo tem contexto de tudo, todo mundo é extremamente comprometido, profissional. Sim. E eu posso... a gente tem um escritório, claro, mas se a pessoa fala, putz, hoje eu vou trabalhar de casa, eu não tenho a menor preocupação que esse cara vai realmente trabalhar, sabe? Até porque são pessoas, pelo que você está dizendo, são pessoas com mentalidade de dono, né? Total. Mentalidade São donos. Hoje em dia são todos sócios. são donos. Então, é muito mais fácil construir uma empresa assim. Porque você se preocupa com o que você precisa se preocupar de fato. Que é receita, construir cultura, entender quem você é como uma empresa, entender quais que são os pilares que são importantes para você numa venda, na ética empresarial, quem que você quer ser no mercado, qual que é o plano daqui para frente, estratégia, como que a gente vai dominar esse mercado daqui a 5, 10, 15 anos. Se você fosse assim, listar no mercado concorrentes, vocês têm dois, quantos concorrentes vocês têm hoje na fotografia atual? Então, difícil hoje
listar concorrentes, porque a gente tem, por exemplo, empresas que são Open Finance as a Service, né? Tem o Iniciador, é a mais conhecida, a gente até conhece super, somos amigos da turma lá. Tem a Plug, a Clave, a Belvo. Mas a realidade é que o modelo que a gente está hoje entregando é um modelo intermediário entre esse provedor e uma licença. Entendi. Né? Por conta da gente não criar a nossa camada de abstração aqui entre a licença e a solução do cara, a pessoa está construindo em cima das documentações oficiais do Banco Central. Só que rodando embaixo também a licença. Quer dizer que se ele tiver a própria licença no futuro, ele não precisa mudar nada. Ele só muda a licença que ele usa para assinar as requisições. Entendi. Mas ele tem o mesmo nível já da licença. Né? Então, alguém que cresceu demais para usar um Open Finance as a Service vai vir para a Kombuka como o caminho transitório para ir para uma licença, ou se ele não quiser ter a licença por risco, por disponibilidade dinheiro, de recurso, né, de capital. Aí ele fica para sempre com a gente. Mas hoje a gente é a única empresa do Brasil que opera nesse modelo, que é similar a um modelo dos Estados Unidos, de sponsor banks. Né? Nos Estados Unidos, essa entidade de Banking as a Service, ela é segregada à parte de infraestrutura e acesso à licença. É um provedor de tecnologia puramente, o Banking as a Service. Ele é ligado aos bancos que têm a licença e lidam com o compliance. Aqui, isso são uma coisa só. Quem tem a licença é o mesmo que tem a tecnologia e é o mesmo que lida com compliance. Entendi. A Kombuka te dá a opção de separar. Você quer construir a própria tecnologia? Beleza. A gente pode ser só a ponte para a licença. Legal. Né? Então, literalmente o acesso. Isso. A gente não tem nenhum concorrente assim hoje no Brasil. Bacana. Mas acho que o mais próximo de um concorrente nosso é os provedores e a própria licença. Né? Ok. Um nível para cima ou um nível para baixo. Exato, exatamente. E aí depende do tamanho do negócio, do perfil do negócio. A gente é uma empresa que é feita para quem tem muita escala e para quem tem necessidades de customização que não vão ser atendidas por um one size fits all. Porque você vai atender 100 mil empresas, você precisa padronizar. Né? Sim. Só que se você padroniza, os outliers e a galera que tem necessidades específicas não é bem atendida. Entendi. A gente foca só nesses. Ok. Então o meu business é para atender poucos clientes, dezenas de clientes. Boutique. São dezenas e não centenas ou milhares. Ok, interessantíssimo. Super legal. Bom, muito bacana. Bom, muito... acho que muita gente que nos acompanha aqui, que não conhece tanto desse mundo aí de Open Finance, certamente uma aula, né? Chato, mas a gente adora. Não, é super interessante, imagina, não tem... E muito bacana poder te receber aqui. Imagina, um prazer. Fica um abraço aí pro Daniel, que eu não conheço pessoalmente, nem o Pedro, também deixo um abraço. Mandarei pro Castilho e pro Daniel aí, ó, um abraço. Vão assistir, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos seus investidores lá, os dois, né, da Supera, o Feldman e o Feldman Magon. E o Magon. São muito gente boas os dois. Inclusive o Feldman, eu trabalhei alguns bons anos no mesmo ecossistema que ele, de compra e venda de carros usados. Que massa. E uma das startups que eu atuei, não como sócio, mas eu tive uma participação lá no time de gestão, foi uma startup que saiu do Y Combinator, a Carup. Carup, sei. E fechou, e encerrou a operação. Né? Eu fiquei um tempo com eles, mas acabei saindo para outro negócio. E a Carup, aquela história, custo de aquisição alto, com veículo usado você acaba absorvendo trocas. Então, é uma operação muito complexa. O Maurício sabe bem que ele também viveu essa dor lá com o negócio da... esqueci o nome agora. Da Volante. Sim, a Volante, que depois foi comprada pela Autocreditas. Então, bem interessante e muito bacana. Eu vou aproveitar então agora, a gente está caminhando aqui para 1h20, eu sei que todos temos agendas, o tempo voa. Todos temos agendas aí numa tarde de sexta-feira, né? Encerrando a semana. Eu vou te presentear, nossos apoiadores mandaram um regalito aqui, chocolate Jur. Muito obrigado. Imagina, a Mistral, Opa. Uma garrafa de vinho. Coisa chique, hein? Só coisa boa. Tá louco.
E Zapala também, obrigado pelo apoio. RCE Digital, super obrigado pelo apoio. Bruno, poxa, é um privilégio ter você aqui. Prazer esse em vir. bate-papo. E eu espero vocês no próximo episódio. Quem gostou, curte, compartilha, marca o sininho, avalia o canal. Tem todas essas mensagens que às vezes a gente esquece de passar, mas são importantes. Importante. Para dar relevância para o canal, não é? Isso aí. Então tá joia. Um abraço para todos. Bom final de semana. Muito obrigado, você também.